Legislação em áudio preparado por K. Concurseira. Bons estudos! Lei nº 9.099 de 95. Dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. Capítulo 3. Dos juizados especiais criminais. Disposições gerais. Artigo 60. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes, a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Seção 2. Da fase preliminar. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Parágrafo 2º. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: inciso 1. Ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. Inciso 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo. Inciso 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no artigo 82 desta lei. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Seção 6. Disposições finais. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Inciso 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Inciso 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.